Olá, bom dia. A CPI da Covid entra hoje na segunda semana de depoimentos. Daqui a pouco, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, vai ser questionado sobre a demora na liberação de vacinas e a insistência do governo no uso da cloroquina. A aplicação da segunda dose da Coronavac está atrasada em 19 estados. O déficit é de mais de 1,5 milhão de doses. E o diretor do Instituto Butantan alertou que se um novo lote de matéria-prima da China atrasar, as entregas de vacinas no mês que vem podem ser comprometidas. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar se o governo criou um orçamento paralelo para beneficiar aliados em troca de apoio no Congresso. E você vai ver ainda, Luiz Felipe Manweiler foi condenado a quase 32 anos de prisão pelo assassinato da esposa Tatiana Spitzner. Na Rússia, um ataque a tiros numa escola agora de manhã deixou mortos e feridos, a maioria alunos. E a escalada da violência no Oriente Médio. O Hamas disparou foguetes e a Força Aérea Israelense revidou com ataques que provocaram a morte de 24 palestinos. Hoje é terça-feira, 11 de maio. Bom Dia Brasil está começando. Em pelo menos 19 estados brasileiros, a aplicação da segunda dose da Coronavac está atrasada. Aqui no telão, o levantamento que a nossa produção fez junto com as secretarias de saúde. No total, esses estados precisam de mais de 1,5 milhão de vacinas, de doses para completar a imunização de todos que já tomaram a primeira dose da Coronavac. E em todas as regiões do Brasil, há relatos de falta da Coronavac. No Nordeste, são 8 estados que relataram atrasos. Também faltam doses em 4 estados do Norte, 2 do Centro-Oeste, 2 do Sudeste e 2 da região Sul. Só o Rio Grande do Sul tem mais de 369 mil pessoas com a segunda dose atrasada. Porto Alegre e outras cidades do interior gaúcho retomaram hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac. Então vamos para lá, porque só aí em Porto Alegre, não é isso, Thiago Guedes, já são mais de 75.900 pessoas com imunização atrasada. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Pois é, a Prefeitura de Porto Alegre recebeu só 11 mil doses e tem mais de 70 mil pessoas com essa segunda dose em atraso. Então esse é o cálculo que você falou, mais de 60 mil pessoas sem previsão de tomar a segunda dose. A gente está aqui num posto da Zona Norte da capital, onde hoje, agora nesse momento, a vacinação está tranquila, mas ao amanhecer, a gente tem até umas imagens aí, antes, na verdade, de amanhecer, uma madrugada fria aqui na capital, com chuva. Muita gente chegou aqui a 1h da manhã para tomar essa segunda dose da Coronavac e acabou voltando para casa sem. Muita gente já procurando pela 4ª vez a dose da Coronavac. É que a Prefeitura, então, como não tem vacina para todo mundo, restringiu só para quem tem 75 anos ou mais. Muita gente voltando bem triste para casa e preocupado. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul segue a vacinação, então, com outras doses para as comorbidades e também para quem tem idosos a partir de 60 anos, por exemplo, aqui na capital. Mas aí usando vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca Oxford, já que a Coronavac que chegou ainda é muito pouco, viu? 60 mil doses chegaram no fim de semana e tem 370 mil pessoas aguardando a segunda dose dessa vacina do Butantan. Ana Paula. E é um sufoco pelo país inteiro, como a gente viu, né, Tiago? E o Butantan anunciou que se um novo lote de insumos para a produção de Coronavac não chegar da China até a semana que vem, o Instituto não vai ter vacina para entregar em junho. Vamos falar sobre mais essa preocupação com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. O atraso pode prejudicar o Plano Nacional de Imunização como um todo. Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. É isso, a produção da Coronavac já está parada desde a semana passada por falta de matéria-prima. As vacinas que estão sendo liberadas são as que já estavam prontas e passaram pelo controle de qualidade. O repórter Bernardo Bortolotto, ele está no Butantan, tem a previsão para a entrega desses lotes. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. Estão previstas 2 entregas para essa semana. Amanhã, 900 mil doses e na sexta-feira, 1.100.000 doses da Coronavac. Lembrando que ontem o Instituto Butantan entregou 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Com as 900 mil doses que devem ser entregues amanhã, o Instituto cumpre o primeiro contrato com o Ministério da Saúde e entrega 46 milhões de doses ao todo.
Já as vacinas que devem ser entregues na sexta-feira, 1.100.000, fazem parte do segundo contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto, que deve entregar até setembro mais 54 milhões de doses da Coronavac. Só que a partir dessa entrega de sexta-feira, a situação é incerta, ninguém sabe o que pode acontecer, porque o Instituto está aguardando a chegada dos insumos, da matéria-prima da Coronavac, que já deveria ter chegado em abril. São 2.000 litros. A previsão é para essa semana. Só que o governo chinês ainda não liberou a viagem do IFA entre a China e o Brasil. E com isso, o Instituto não tem certeza se poderá continuar invasando vacinas. Inclusive, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que se esse material não chegar até terça-feira da semana que vem, dia 18 de maio, a vacinação pode atrasar. Vamos ouvi-lo. Nós temos a previsão de entrega dos 100 milhões até setembro. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, que o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto. O governador de São Paulo, João Dória, atribui o atraso na chegada do IFA às declarações do governo brasileiro contra o governo chinês. A embaixada da China reclamou que os frequentes ataques do presidente Jair Bolsonaro colocam a China numa posição desconfortável junto à comunidade internacional. Segundo uma apuração do repórter Bruno Tavares, esse, aliás, foi o teor de uma reunião entre ministros e diretores do Butantan e da Fiocruz com o embaixador da China. O Itamaraty afirmou que Brasil e China dialogam e trabalham constantemente no enfrentamento da crise sanitária e que eventuais atrasos não são intencionais, já que a China está exportando o IFA para diversos países, o que gera expressiva demanda e sobrecarga nos trâmites burocráticos. Ana Paula. Fato é que no meio disso tudo, Rodrigo, estamos aí com uma dificuldade real, visível, na aplicação da segunda dose. Isso fica muito claro quando a gente observa o gráfico com a média diária. Olha aqui, no ritmo atual, 256 mil brasileiros recebem a segunda dose por dia. Essa aqui é a pior média registrada em um mês. Dá para ver aqui no gráfico como é que a curva despencou desde o começo de maio. Nas últimas 24 horas, 326.608 pessoas receberam a segunda dose. Com isso, o número de brasileiros totalmente imunizados superou a marca de 18 milhões de pessoas, não chega a 9% da população. Já a primeira dose foi aplicada em 581.772 pessoas em 24 horas. Assim, o total de vacinados com a primeira dose se aproxima dos 36 milhões, quase 17% da população. Agora, os números da pandemia. Em 24 horas foram mais 1.018 mortes, 31.800 novos casos e, com isso, o país acumula 423.436 vidas perdidas. Total de casos passa de 15 milhões e 200 mil. A média de mortes está em 2.087 por dia. Isso é 13% a menos do que o registrado há 2 semanas. A média de novos casos está em 60.371 por dia, uma alta de 7% na comparação com 14 dias atrás. Agora, apesar dessa estabilidade nas médias de casos e de mortes, os números ainda muito altos acenderam um alerta das autoridades de saúde para o risco de uma terceira onda, principalmente entre as pessoas mais jovens. E aí em São Paulo, Rodrigo, o governo já está até fazendo estoque daquele kit intubação que faltou para muita gente em alguns momentos, pessoas que viveram um verdadeiro drama. Uma das frentes para lidar com esse risco aí de uma terceira onda da pandemia. As autoridades de saúde dizem também aquilo que todo mundo já sabe, que é fundamental: manter os cuidados, a população mantém os cuidados e que o governo federal amplie a vacinação contra o coronavírus para a faixa etária dos mais jovens. O país saiu do colapso nos hospitais, mas os números da Covid continuam em níveis elevados. Para o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o ritmo lento da vacinação e as novas variantes do vírus podem levar a um novo pico de casos e mortes. Na semana passada, o Conselho pediu ao Ministério da Saúde mais controle nas fronteiras para impedir que a variante identificada na Índia se espalhe no Brasil. Não dá para, nesse momento, a gente pensar numa terceira onda, que ela seria muito mais trágica, ainda seria pior do que a segunda no país. A gente pode falar que não seria nenhuma onda, né? Seria quase um tsunami. A gente tem mais de 90 variantes em circulação no país.
E a gente não quer a chegada de outra que possa ser mais transmissível e mais letal. Em São Paulo, a ocupação nos leitos de UTI, que chegou a ficar acima de 90%, caiu até o fim do mês passado. E na última semana, permaneceu praticamente nos mesmos níveis. 78% de ocupação no estado e 76% na Grande São Paulo. Para que não faltem insumos, o governo paulista anunciou que está comprando 9 milhões de doses de medicamentos do kit intubação. Na capital paulista, a prefeitura está construindo usinas geradoras de oxigênio e autorizou a importação de kits para intubação. Com o avanço da vacinação entre os idosos, outra preocupação é que a Covid continue se espalhando entre as pessoas mais jovens. Um levantamento da Fiocruz mostrou que a idade média dos internados em UTIs passou de 64 anos no início da pandemia para 59 em abril. É uma faixa de idade que ainda não foi vacinada em sua maioria. E quanto mais jovem, mais demora a tomar vacina. O epidemiologista Paulo Lotufo lembra que, além de usar máscara e manter o distanciamento, as pessoas não devem se aglomerar em baladas. Também precisam evitar locais fechados ou mal ventilados, o que acontece mais no inverno por causa das baixas temperaturas. Ainda nós estamos em um patamar muito elevado e a chance de ter um aumento é maior. A questão básica, desde o início, né, nós temos que evitar ao máximo que as pessoas fiquem doentes, e aí o isolamento social é importante. Nós procuramos o Ministério da Saúde, mas não tivemos resposta. Sobre o pedido dos secretários de saúde para aumentar o controle nas fronteiras, a Anvisa informou que divulgou recomendações em janeiro e que sempre reavalia quando há necessidade. Viu, Ana Paula? Rodrigo, até já. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu uma nota ontem à noite recomendando a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas. A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização. A prescrição atual do fabricante não recomenda o uso dessa vacina em grávidas sem orientação médica. Segundo a Anvisa, a medida é resultado do monitoramento de eventos adversos feitos de forma constante sobre as vacinas anti-Covid em uso no país. A agência não especificou nenhum evento adverso ocorrido em mulher grávida no Brasil. O imunizante vinha sendo usado em gestantes com comorbidades. A CPI da Covid vai investigar documentos que revelam que o Itamaraty se mobilizou na compra de cloroquina, mesmo depois de todos os alertas sobre a ineficácia, sobre os riscos desse medicamento no tratamento da Covid. Juliana Morrone acompanha lá de Brasília tudo sobre a CPI. E, Juliana, bom dia para você. O depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deve falar mais disso, trazer mais detalhes sobre esse caso. Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Ana, em um dos telegramas, o Itamaraty pediu à Índia 5 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina. O requerimento para enviar os telegramas à CPI foi feito pelo PT e o relator senador Renan Calheiros, do MDB, disse que vai investigar o caso. A CPI quer saber até que ponto os ataques de autoridades brasileiras à China atrapalharam o envio de insumos e vacinas para o Brasil. Na lista de quem causou mal-estar com os chineses está o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também será questionado por tratativas para importar cloroquina, sem comprovação científica para tratamento da Covid. Araújo espalhou correspondências mundo afora. As informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, confirmadas pela TV Globo, agora são esperadas na CPI. Há telegramas como esse enviado à Embaixada da Índia, informando a intenção do Ministério da Saúde de comprar o lote oferecido pelo governo indiano de 5 milhões de tabletes de hidroxicloroquina. É de abril do ano passado. A ida de Ernesto Araújo na CPI está marcada para a semana que vem. Os documentos que chegam à CPI servem para embasar a investigação sobre a omissão do governo. Nessa segunda, a pedido do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, chegou à comissão um vídeo que o governo havia tirado do ar. Uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar, onde ministros fizeram declarações sem saber da gravação.
Foi nesse encontro que o ministro Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil, fez confidências. Disse que tomou a vacina da Covid escondido e que tenta fazer o presidente Bolsonaro se vacinar. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não ter a casa, mas vazou. Eu estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. O atraso na compra de vacinas e a resistência do governo nas negociações também serão tema de depoimentos previstos para esta semana, de representantes da Pfizer e de Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação da presidência. A CPI também recebeu um outro documento da Consultoria Legislativa do Senado, feito com base em dados internacionais que vêm sendo usados para comparação entre os países. Traz a lista dos 26 que têm mais doses aplicadas em relação ao tamanho da população. Da América Latina, aparecem Chile e Uruguai, não o Brasil, que ocupa a 42ª posição. Esses números serão usados pelos senadores. A CPI também começou a receber respostas do Ministério Público e de órgãos de segurança estaduais sobre acompanhamento dos gastos com os recursos federais. Ana Paula. Ok, Juliana. E a gente tem visto na CPI da Covid senadores governistas apresentando números da pandemia em cidades específicas para defender o tratamento precoce. Só que esses dados observacionais não têm valor científico nenhum. Existe uma metodologia usada no mundo inteiro para validar ou refutar a eficácia de medicamentos. A gente foi ouvir quem entende do assunto para explicar como é que funciona esse método. Para os pesquisadores, defender o uso da cloroquina para combater a infecção pelo coronavírus é um ato irresponsável e perigoso, porque ilude o paciente e ainda pode prejudicar a saúde dele. Quem toma cloroquina tem a mesma chance de se recuperar do que quem tomasse jujuba, quem comeu um pudim ou qualquer outra coisa. Além de não estar se tratando contra a Covid, pode estar comprometendo o seu coração, o seu sistema circulatório e aumentando a chance de ter complicações com a Covid. O que valida qualquer afirmação científica é a pesquisa. E há metodologias que precisam ser aplicadas para que o resultado de determinado estudo tenha comprovação. E os pesquisadores afirmam: os estudos já comprovaram que a cloroquina como tratamento da Covid-19 não é eficaz. Observação não é um estudo de causa e efeito. Se a gente for concluir alguma coisa por observação, a gente pode concluir, por exemplo, que a água mata, porque todo mundo que toma água um dia morre. Então, isso é uma correlação, isso não é causa e efeito. Para atestar o uso de algum medicamento, o recomendado é utilizar o método duplo cego randomizado. Milhares de pacientes são divididos em dois grupos. Um recebe o medicamento e o outro grupo recebe o que os pesquisadores chamam de placebo, uma substância sem ação alguma no organismo. Nem os doentes, nem os médicos sabem quem tomou o quê. Essa informação fica restrita a um comitê particular que vai monitorar o trabalho com informações codificadas. Isso a gente faz para diminuir ao máximo os nossos vieses de confirmação. Senão a gente começa a enxergar coisas. Eu acho que esse cara tá melhor, mas eu sei que ele tomou o remédio e não o placebo. Então eu começo a acreditar que ele tá melhor. Isso é para diminuir os nossos vieses. A metodologia mais confiável, o melhor tipo de evidência, e todos os estudos que foram feitos assim mostraram que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm nenhum efeito para a Covid-19. Foi assim que a gente determinou quais são as vacinas que funcionam e segue usando elas agora com total segurança e salvando milhares de vidas. Ainda nessa edição, a gente volta com a expectativa pelo depoimento do diretor-presidente da Anvisa na CPI da Covid. Depoimento que começa daqui a pouco. No próximo bloco, a condenação a quase 32 anos de prisão de Luiz Felipe Manweiler pela morte da mulher Tatiane Spitzner. O Ministério Público do Rio vai se pronunciar daqui a pouco sobre a operação do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos. E 7 alunos morrem no ataque a tiros numa escola na Rússia. As informações já, depois do intervalo. 8h49 agora. Foi condenado a quase 32 anos de prisão o biólogo Luiz Felipe Manweiler pelo assassinato da mulher Tatiane Spitzner em 2018.
Depois da sentença divulgada, amigos e parentes homenagearam Tatiane com cartazes e buzinaço em frente ao fórum. Foram 7 dias de julgamento. Os jurados condenaram Luiz Felipe Manweiler por homicídio com 4 qualificadoras: feminicídio, meio cruel, motivo fútil e emprego de asfixia. Ele também foi condenado por fraude processual, porque limpou vestígios de sangue de Tatiane. A pena total é de 31 anos e 9 meses. É um marco no combate à violência de gênero e é um símbolo de que nesse país não se tolera mais violência doméstica e feminicídio. Com a decisão, Luiz Felipe Manweiler voltou para a penitenciária de Guarapuava, onde já está preso há 2 anos e 9 meses. Os advogados dele informaram que vão recorrer da sentença. Iremos entrar com recurso já, uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então não há que se falar em pena, é ainda uma sentença que não transitou em julgado, nós não temos ainda uma definição. De acordo com as investigações, em julho de 2018, Manweiler matou Tatiane asfixiada e depois jogou o corpo dela pela sacada do apartamento onde moravam, no 4º andar. Imagens de câmeras de segurança gravaram Manweiler agredindo a mulher várias vezes naquela noite. Um laudo do IML apontou que Tatiane morreu por asfixia causada por esganadura. Manweiler nega o crime. Parentes de Tatiane deixaram o fórum emocionados. Agora ela vai descansar. E a justiça finalmente foi feita por ela. As provas estavam todas ali. Finalmente agora acabou. Que isso que aconteceu sirva de exemplo. Que a nossa justiça não deixa passar. Que nenhuma mulher morra mais. Que ninguém precise passar e sentir a dor que a gente sente. E em Paraty, no Rio de Janeiro, olha o que aconteceu durante um protesto contra a violência doméstica. Mulheres protestavam pacificamente na porta de uma delegacia quando um policial civil saiu, olha aí, com um fuzil na mão, deu 2 tiros para o chão no meio de um protesto pacífico. Ninguém ficou ferido, a Polícia Civil deu uma nota dizendo que instaurou um procedimento para apurar a conduta desse policial. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai se pronunciar daqui a pouco sobre a operação policial na favela do Jacarezinho há 5 dias. Ontem, a Polícia do Rio divulgou os antecedentes criminais de 27 mortos na ação policial. 25 tinham passagens pela polícia, 2 suspeitos mortos não tinham anotações criminais. A Mariana Araújo tem as informações pra gente. Bom dia, Marina. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, o Ministério Público e a Defensoria Pública já começaram a ouvir parentes e testemunhas para saber se houve abuso por parte da polícia na operação do Jacarezinho. As apurações começaram a partir de relatos de moradores da comunidade sobre a conduta da polícia no dia da operação. O Ministério Público também investiga se houve excesso por parte dos agentes na hora das prisões. Na audiência de custódia, 3 presos disseram que foram agredidos por policiais. Alguns moradores acusaram a polícia de ter praticado execuções durante a operação. Em vídeos nas redes sociais, eles denunciaram que suspeitos teriam sido mortos mesmo depois de se entregarem. Na semana passada, a polícia havia dito que todos os mortos eram criminosos. Ontem, um relatório da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil apontou que de 27 mortos, 25 tinham passagens pela polícia, 2 não tinham. 12 deles por crimes relacionados ao tráfico, os outros por crimes como posse e uso de drogas, roubo, porte ilegal de armas, receptação, lesão corporal e desacato. A polícia nega que tenha havido execução e os policiais contaram que foram recebidos a tiros assim que entraram na comunidade do Jacarezinho naquele dia e que eles queriam cumprir os 21 mandados de prisão, mas foram recebidos a tiro. Inclusive, um dos disparos atingiu o policial André Frias, de 48 anos, que morreu na operação. Ana Paula. Seguimos acompanhando a apuração de toda essa história. Marina, obrigada pelas informações.
E na Rússia, um tiroteio dentro de uma escola do ensino médio terminou com mortos e feridos. Foi hoje de manhã. Cecília Malan acompanha. Cecília, o que já se sabe sobre esse ataque? São notícias tristes. Ana, segundo autoridades russas, 7 crianças e um professor foram mortos nesse ataque. 12 adolescentes e 4 adultos foram levados para o hospital. O tiroteio foi na cidade de Kazan, que fica a 800 quilômetros de Moscou, na república predominantemente muçulmana do Tartaristão. Segundo o presidente do Tartaristão, um adolescente de 19 anos com licença para andar armado entrou na escola atirando. Policiais isolaram o local e um vídeo divulgado em redes sociais mostra um jovem sendo preso em frente à escola. A primeira informação falava em 2 atiradores, mas depois foi confirmado que o assassino agiu sozinho. Uma TV estatal russa divulgou a arma que teria sido utilizada. Logo após o massacre, o presidente russo Vladimir Putin ordenou uma revisão da lei de porte de armas. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido pediram o fim das hostilidades entre israelenses e palestinos, que já deixaram mais de 20 mortos e centenas de feridos. Mas não há sinal de recuo das duas partes. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou cerca de 300 foguetes contra Israel. Alguns atingiram áreas residenciais, ferindo civis. Israel respondeu com bombardeios a 140 alvos na faixa de Gaza. Médicos palestinos afirmam que 24 pessoas morreram, entre elas 9 crianças. O porta-voz das Forças Armadas israelenses disse que os bombardeios vão se intensificar. A Liga Árabe alega que a resposta de Israel é desproporcional. Depois de um ano de relativa calma, esse novo confronto começou na cidade velha de Jerusalém Oriental, que está no coração do conflito entre israelenses e palestinos. A ONU disse que está profundamente preocupada com a escalada da violência na região. E do confronto armado, vamos para a pandemia, porque o governo de Israel decidiu aplicar a vacina da Pfizer para menores entre 12 e 15 anos. A decisão veio logo depois da Agência de Vigilância Sanitária Americana liberar o imunizante da Pfizer para essa faixa etária. O governo israelense vai fazer campanha para os pais levarem os filhos. Existe o temor de que muitos escolham não vacinar porque a taxa de mortalidade por Covid em Israel despencou com o sucesso da campanha e o isolamento social. Ontem não foi registrada nenhuma morte por Covid em Israel e nem aqui no Reino Unido, Ana. Isso não acontecia desde julho de 2020. Pelo menos por aqui, o pior já passou. Pelo menos, Cecília, situação bem diferente da que enfrentamos aqui no Brasil ainda, infelizmente. Até já. A seguir, a Polícia Federal investiga um confronto armado entre garimpeiros e índios em Roraima. E os transtornos causados pelas cheias dos rios em Manaus. A gente mostra mais já. Agora, 9 em ponto, horário de Brasília. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, transferiu temporariamente o gabinete dele e das presidências do IBAMA e do Instituto Chico Mendes para o estado do Pará. A decisão saiu à noite no Diário Oficial e a Giovana Teles tem os detalhes para a gente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. A informação que a gente tem é que o ministro Ricardo Salles e os presidentes do IBAMA, Eduardo Bin, e do ICMBio, Fernando Lorenzini, já estão voando para o Pará. Eles vão em avião da FAB. A portaria publicada no Diário Oficial diz que fica autorizada a transferência temporária dos gabinetes do ministro de Estado do Meio Ambiente, do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis IBAMA e do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para exercício avançado no estado do Pará entre os dias 11 e 15 de maio. O motivo da transferência é uma operação de fiscalização e combate ao desmatamento. Vale a pena a gente lembrar que a Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra Salles. O ministro teria, segundo a PF, dificultado a ação
de órgãos ambientais. Nessa notícia crime, a polícia cita críticas de Salles contra a ação da própria PF, que apreendeu no fim do ano passado madeira no valor aproximado de 130 milhões de reais. E agora o ministro organizou essa transferência de gabinetes para essa nova operação no estado do Pará. Segundo o INPE, o desmatamento ilegal na Amazônia cresceu muito este ano e abril registrou o pior índice desde o começo da série histórica, que foi em 2015. E de acordo com o Amazon, o Pará é um dos estados com mais desmatamento. De Brasília, Giovana Teles. A Polícia Federal começou a apurar um confronto armado entre garimpeiros e índios Yanomamis em Roraima. Juliana tem os detalhes. Ana, segundo o relatório da FUNAI, garimpeiros armados desembarcaram de 7 barcos no final da manhã de ontem e atiraram contra indígenas da comunidade Palimiu. 3 garimpeiros morreram e 4 ficaram feridos após o conflito. Um indígena também foi ferido na cabeça. A comunidade do Palamiu fica em uma área de difícil acesso na terra indígena Yanomami, a noroeste de Roraima, cerca de 260 quilômetros de Boa Vista. O líder indígena Júnior Yanomami, presidente do Conselho de Saúde Indígena, disse à TV Globo que na troca de tiros, 3 garimpeiros morreram e que outras 6 pessoas ficaram feridas, 5 garimpeiros e um Yanomami, atingido de raspão na cabeça. Fontes da Polícia Federal confirmaram à TV Globo o mesmo número de mortos, mas o líder da associação Utucara Yanomami, Dário Yanomami, afirmou que não houve vítimas fatais no confronto. A Polícia Federal diz que precisa chegar ao local do combate para esclarecer o que realmente aconteceu ontem na terra indígena. Agentes federais foram levados lá para a região para fazer essa investigação. Ana. Ok, obrigada, Juliana. E no Amazonas, o nível do Rio Negro voltou a subir e está a menos de 50 centímetros da cheia histórica de 2012. Então vamos para lá, ao vivo, falar com Daniela Branches, porque, Daniela, bom dia para você. Já dá para ver aí muito transtorno e muita preocupação, imagino, também dos moradores com o que pode vir pela frente. Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O ritmo esse ano da cheia dos rios está bem mais acelerado. O Rio Negro, aqui em Manaus, hoje está com 29 metros e 51 centímetros. Como você falou, a gente está bem perto de alcançar a cota histórica registrada em 2012, quando o Negro chegou a 29 metros e 97 centímetros. E a previsão do Serviço Geológico do Brasil para esse ano é que o rio aqui suba pelo menos mais 1 metro, Ana. A Defesa Civil do município já construiu mais de 600 metros em passarelas em áreas alagadas, porque a água já chegou à parte baixa de 3 bairros da capital, além de alguns pontos do centro de Manaus, inclusive onde nós estamos neste momento, numa rua aqui do centro, onde a água já invadiu, a passarela está sendo construída, tem pallets também para as pessoas caminharem e fica bem ao lado da principal feira da cidade de Manaus, onde também já há uma passarela e sacos de areia espalhados pelo chão para que as pessoas não caminhem sobre as águas. A feira é bastante movimentada, infelizmente algumas pessoas sem máscara, Ana, mas a cheia dos rios também não está fácil pelo interior do estado. 20 municípios estão em situação de emergência, Ana. Que situação desesperadora, Daniela, muito preocupante. Vamos então direto saber de previsão do tempo. Quero saber de você, Thiago Scheuer, se vem mais chuva para o Amazonas. Bom dia. Vem sim, Ana. Bom dia para você, bom dia Brasil. Tem mais chuva hoje para todo o estado do Amazonas, só que essa chuva vai ser mais forte bem na região de Manaus, onde os acumulados podem passar dos 40 milímetros até a noite. Esse mapa aqui mostra pra gente onde ela acumula mais. Você vê que além do Amazonas tem bastante chuva também em Roraima, norte do Pará e no Amapá também. Inclusive chuva na faixa leste do Nordeste. Pega aqui o recôncavo baiano, mas principalmente entre o leste de Sergipe e o leste de Pernambuco. Nesse meio tá Maceió, né? Onde o sol nem vai aparecer hoje. Imagem ao vivo, você vê que tá bem embaçada, tá chovendo. Chuva que vai e volta o dia todo, podendo ser mais forte em alguns momentos. E aí a máxima vai ser de 26 graus em Maceió. No sul do Brasil também vai ter chuva hoje, por causa de uma frente fria que tá subindo, né? Começando a viagem por lá, ela já tá na altura aí de Santa Catarina. Veja só, no Rio Grande do Sul, dia sem sol, chuva mais fraca. Santa Catarina e centro-sul do Paraná, a chuva pode vir
vir forte em alguns pontos. No restante do Brasil, massa de ar seco, deixando tudo com tempo firme. É o caso, então, aqui de Goiânia, que vai chegar aos 29 graus. Olha só Campo Grande com 34 e 27 graus aqui em São Paulo, com uma tarde bem seca. Mas amanhã começa a virar o tempo, inclusive aqui em São Paulo. Aquela frente fria lá do sul do Brasil sobe, deixa o centro-leste paulista com risco de temporais amanhã. E veja as bordas aqui, do Nordeste e também do Norte do Brasil. Vai continuar essa chuvarada por lá também nesta quarta-feira. E aí, com a frente fria subindo, entra o ar frio e veja só, risco de geada amanhã na campanha gaúcha, cedinho, e na quinta-feira a geada deve atingir aqui, serras gaúcha e catarinense. Mas é claro, Ana, que a gente atualiza tudo isso aqui no Bom Dia Brasil. É contigo. Combinado. Até amanhã, Thiago. E depois do intervalo, a inflação de abril, divulgada agora há pouco pelo IBGE. E o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar se o governo federal criou um orçamento paralelo para buscar apoio no Congresso. Agora, 9h11. A gente volta já. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal vão investigar suspeitas de um suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio no Congresso. E a principal linha de investigação, Juliana, é saber se o orçamento foi usado para controlar a fidelidade dos parlamentares nas votações. E nessa linha de investigação, Ana, o objetivo é favorecer parlamentares do Centrão e cumprir acordos políticos, com uma reserva de 3 bilhões de reais para deputados e senadores indicarem recursos para obras e ações em troca de apoio no Congresso. Foram 3 pedidos de investigação, 2 para o Tribunal de Contas da União e 1 para o Ministério Público Federal. O Partido PSOL e o subprocurador-geral no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, querem que seja investigado se o Palácio do Planalto criou um orçamento secreto em troca de apoio. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, deputados e senadores indicaram a compra de tratores e outras máquinas agrícolas com preço, de acordo com o jornal, até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. Parlamentares indicam repasse para o município por meio de um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou nota em que diz que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada Emenda de Relator Geral do Orçamento. O subprocurador-geral, Lucas Furtado, pediu a adoção de medidas necessárias para apurar a informação de que o presidente Bolsonaro criou um orçamento secreto em troca de apoio. Segundo ele, a verba do orçamento paralelo seria aplicada ferindo o princípio da isonomia, que orienta a distribuição de recursos entre os parlamentares. E diz ainda que os fatos podem caracterizar eventual crime de responsabilidade. A nota do Ministério lembra que essa nova modalidade de emenda foi criada pelo Congresso Nacional e não pelo Executivo. Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019, apenas uma referência para apresentação de propostas e não considera as especificações que podem alterar o custo final. Ana, bom dia, Miriam. Trouxemos a Miriam Leitão aqui já, Juliana, para falar mais sobre esse assunto, porque a gente sabe que o orçamento é peça-chave de qualquer governo para definir gastos prioritários. Agora, Miriam, bom dia. O que está faltando esclarecer nessa história? Bom dia, Juliana. Mais uma confusão em Brasília. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Olha, existe uma relação normal entre executivo e legislativo que passa pelo orçamento, né? Existem emendas que são feitas pelos parlamentares, em que eles podem dizer para onde vai o gasto. Isso, as emendas parlamentares, por exemplo, né? Cada parlamentar, independentemente de ser do governo ou da oposição, pode indicar até 8 milhões. Tem também as emendas de bancada e tem as emendas que foram criadas recentemente, as emendas de relator, e que no ano passado o presidente vetou, né? Mas o fato é que fez parte dessa negociação. O que o Estado de São Paulo está falando é de uma outra coisa. Ele está falando que
tem emendas extras, tem umas cotas dadas para alguns parlamentares. Ele analisou 101 ofícios de 37 parlamentares no Ministério do Desenvolvimento Regional e que indicavam valores para, muito acima disso, para serem usados em determinados locais ou em determinados seus redutos eleitorais ou não. Então, esse manejo irregular é que está sendo objeto agora da reportagem. Eu conversei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele nega as irregularidades e diz que estão fazendo confusão, que isso são apenas as emendas parlamentares. Mas o problema é que, nos últimos anos, o orçamento tem ficado mais confuso. O orçamento desse ano, por exemplo, é particularmente confuso e cheio de defeitos, e a gente conversou aqui sobre isso. A execução do orçamento também está ficando pouco transparente. E quando sai a transparência, entram as irregularidades. Esse é o risco aqui, porque esse assunto já é naturalmente complexo. Quando ele fica menos transparente, então é o começo das irregularidades. Por isso é que o TCU deveria receber, tomara que receba, a representação do MP junto ao TCU para investigar. É o órgão principal, porque é o órgão de controle do orçamento, Ana Paula. O que mais te chamou a atenção nesse chamado orçamento paralelo? É que uma coisa que me chamou a atenção é que os valores são muito altos, um valor para que cada parlamentar está manejando. Porque se fosse a emenda do parlamentar, a emenda individual, seria até 8 milhões, como eu disse. E tem valores que chegam a 100 milhões ou mais do que isso, que é manejado por determinados parlamentares. Ao todo, são 3 bilhões nesses 37 casos que o Estado de São Paulo olhou. O outro é isso, é o valor muito maior, quando 500 milhões foram destinados à compra de tratores, retroescavadeiras, esses equipamentos agrícolas. E eles estão num valor muito mais alto do que o valor de referência. Tudo bem, o que o Ministério disse é que é apenas um valor de referência, mas 300% mais é muito alto. Então, sim, os órgãos de controle devem olhar o que está sendo publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. Ana Paula. Ok, obrigada, Miriam. E o IBGE acabou de divulgar a inflação de abril. O IPCA desacelerou, mas no acumulado do ano, a escalada dos preços ainda pesa muito no orçamento das famílias. Os números aqui, o IPCA de abril ficou esse aqui em 0,31%, menos do que foi registrado em março. Os preços dos remédios subiram muito, mas os combustíveis deram um alívio. No ano, a inflação já acumula essa alta de 2,37% e nos últimos 12 meses, 6,76%. Está acima da meta do teto fixado pelo Banco Central, que é de 5,25%. E no próximo bloco, a Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra um esquema bilionário envolvendo crimes financeiros e lavagem de dinheiro. E os depoimentos da CPI da Covid serão retomados daqui a pouco com o diretor-presidente da Anvisa. Agora 9h22. Hora do futebol, o Sport venceu o Salgueiro e garantiu vaga na final do Campeonato Pernambucano. Vamos ver como foi? Maxwell foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti para o Sport. Iago Maidana fez o gol que valeu a classificação. O Sport vai enfrentar o Náutico na decisão do Pernambucano. E a CPI da Covid vai ouvir agora de manhã o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. No radar dos senadores estão temas polêmicos como uso da cloroquina, liberação de vacinas e as dúvidas que cercam a vacina russa Sputnik V. Flávia Varenga está acompanhando a movimentação no Senado e traz as informações ao vivo. Bom dia, Flávia. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ainda não chegou aqui no Senado, mas a reunião também só começa às 10 horas da manhã. Além dessas questões sobre a compra e uso das vacinas, como as regras para registro, uso emergencial e também autorização de importação, Antônio Barra Torres deve ser questionado sobre o uso da cloroquina. O presidente Jair Bolsonaro é um defensor do uso do medicamento sem a eficácia comprovada contra a Covid. Na semana passada,
ainda o uso da cloroquina foi o foco da CPI e, portanto, hoje os senadores vão continuar as questões a respeito disso. Os senadores, inclusive, devem perguntar sobre uma minuta de decreto presidencial que sugeriria, na época, a mudança da bula desse remédio. Isso foi citado pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no depoimento da semana passada. E Mandetta disse o seguinte, que nessa reunião, Antônio Barra Torres disse isso não. Tem ainda a questão da vacina Sputnik, que é a vacina da Rússia, que não foi autorizada a importação pela Anvisa, e essa vacina também não pode ser usada aqui no Brasil ainda. Antônio Barra Torres também deve ser questionado, porque no início da pandemia, no ano passado, ele participou de uma manifestação com o presidente Jair Bolsonaro sem usar a máscara, quando o uso de máscara já era obrigatório aqui no Distrito Federal. O depoimento dele era para ter ocorrido na quinta-feira da semana passada, mas passou para hoje porque as sessões têm sido muito longas. Ana. Ok, Flávio, obrigada. Vamos lá para as últimas informações do Bom Dia Brasil. Em São Paulo, tem operação para combater um esquema bilionário de fraudes, lavagem de dinheiro, Rodrigo. Como é que está essa operação aí? A gente acompanha essa operação da Receita Federal contra a sonegação fiscal em Campinas, no interior de São Paulo, em 9 cidades, em 4 estados. São cumpridos 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão. Segundo as investigações, uma organização criminosa fez operações financeiras suspeitas de mais de 2 bilhões de reais. Um delegado da Polícia Federal, inclusive, foi afastado. A gente segue de olho. Uma boa terça para todos e até amanhã. O Senado pode votar hoje um projeto que torna permanente o Pronamp, que é aquela ajuda a empreendedores em função da pandemia. A gente vai acompanhar. Bom dia. E a Rainha Elizabeth II fez agora há pouco a primeira aparição oficial em público no papel de chefe de Estado desde a morte do marido mês passado. A monarca fez o discurso que marca o início da sessão parlamentar e resume as prioridades do governo britânico para os próximos meses. A cerimônia foi reduzida por causa da pandemia. Boa terça, gente. Até amanhã. E vamos lá para o Mais Você. Ana Maria Braga, bom dia. O que temos hoje nessa terça-feira? Oi, Ana Paula, bom dia, bom dia. Nessa terça-feira tem o primeiro jantar da nova temporada do nosso Jogo de Panelas, que foi gravado lá em Fortaleza, inclusive. 5 apaixonados por culinária têm a missão de ser o melhor anfitrião da turma para levar o prêmio, que a gente termina terça-feira que vem, começa hoje. Tem jantar completo, decoração caprichada, atração, fantasias, que sempre se diverte. E a primeira a assumir o comando do fogão é a Marilene. Escolheu um tema clássico, homenagem a Luiz Gonzaga. É já já. A gente adora uma competição. Todo mundo ligado então no Mais Você com a Ana Maria. Ótima terça-feira e até amanhã.